Deixa eu trazer uma informação super importante para vocês. Por que tornar-se um profissional de dados pessoais é uma mega oportunidade? E por que esse profissional de dados pessoais ele precisa entender a dinâmica de atuação do órgão que fiscaliza a LGPD, do órgão que fiscaliza as empresas se elas estão ou não estão cumprindo a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Foi feita uma pesquisa onde dos mais de 145 países que tem uma lei específica de privacidade e proteção de dados pessoais, desses 145 países, 120 países estabeleceram na sua lei também de proteção de dados pessoais uma autoridade para fiscalizar as empresas. Então percebam que a previsão na LGPD de ter um órgão que vai fiscalizar as entidades que estão ou não estão cumprindo a lei de proteção de dados pessoais não é uma característica exclusiva da legislação brasileira, muito pelo contrário. Desses 145 países, 120 países estabeleceram formalmente a necessidade de ter um órgão fiscalizador. E por esta razão é que a nossa legislação, a Lei de Proteção de Dados Pessoais, ela foi encaminhada, foi direcionada para prever em seu texto esse órgão que se chama Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais. Então aqui, o encarregado de dados, ou aquele que vai trabalhar na equipe de privacidade e proteção de dados pessoais da empresa, esse profissional de dados pessoais, ele precisa ter essa noção do surgimento da LGPD. Então, só para a gente entender, nós tivemos vários fatores que impulsionaram a aprovação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais no Brasil. Um fator foi o escândalo do Cambridge Analytica. Um outro fator foi a entrada em vigor da Lei de Proteção de Dados Pessoais na União Europeia. E esse fato de ter entrado em vigor na União Europeia uma Lei de Proteção de Dados Pessoais passou a exigir do Brasil que também tivesse uma legislação. Por quê? Caso contrário, as empresas brasileiras não poderiam ou teriam muita dificuldade de firmar parcerias, de estabelecer negócios dentro dos países da União Europeia. Porque um dos requisitos da Lei de Proteção de Dados da União Europeia é que as empresas estrangeiras que lá ingressam para prestar tipo de serviço ou vender um produto precisam estar adequado também a uma Lei de Proteção de Dados Pessoais. E a LGPD é de 2018. Em dezembro de 2018 surgiu a medida provisória 869, que depois foi convertida em lei. E esta medida provisória convertida em lei, ela passa a criar a própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais. Então, formalmente, vamos assim falar, ela foi instituída, a ANPD, em 6 de novembro de 2020. Então, é a data da nomeação e da posse dos 5 diretores que compõem a ANPD. E por que o profissional de dados pessoais, ele precisa ter essa noção? Como que o órgão, que é a ANPD, que regula a LGPD, pode afetar a profissão, a atuação do profissional de dados pessoais? Essas informações que eu estou compartilhando aqui com vocês são informações interessantes, por quê? Porque se você atua como profissional de dados pessoais, na condição de encarregado de dados, na condição de advogado, por exemplo, na condição de profissional da área de segurança da informação, de profissionais da área de marketing, que tem muita atuação na questão de privacidade e proteção de dados pessoais. Se você atua como profissional, por exemplo, de departamento pessoal, de recursos humanos, aqui, esses profissionais, eles precisam compreender a origem da ANPD, até mesmo para saber como que hoje ela está devidamente estruturada e quais são as atribuições, as funções de cada pessoa, de cada órgão dentro da própria ANPD.